Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos meditar um pouco na questão do Natal. Eu tinha uma mensagem, mas vou deixá-la para outra ocasião. E nós vamos falar sobre essa passagem de Lucas com respeito ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler de 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, os evangelistas, eles dão um testemunho muito grande a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem mais um pouco desse testemunho. No versículo 1 ele diz que naqueles dias, e aí ele localiza os dias, naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse, e aí ele ainda acrescenta, este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Lucas sempre foi chamado de historiador. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, seu Evangelho, não de primeira mão, ele nunca foi apóstolo, nunca viu o Senhor. Ele foi um discípulo convertido anos depois que o Senhor já tinha subido. E ele narra no início do seu Evangelho que ele, como historiador, ele pesquisou a respeito das coisas que já estavam escritas sobre Cristo, e também com testemunhas oculares. Ele entrevistou pessoas que viram o Senhor e fez uma pesquisa minuciosa. E você vê como o Espírito Santo ele guia pessoas de forma diferente na Escritura. A uns ele fala diretamente, outros falam do seu testemunho ocular, e já outros fazem pesquisa, e naquela pesquisa o Senhor trabalha. Então, Lucas, como historiador, ele quer colocar o cristianismo como um fato histórico. O nascimento de Jesus não é como Senhor dos Anéis, Harry Potter, ou Crônicas de Nárnia. A Bíblia é real, ela fala de história. Na época de César Augusto, esse foi um imperador romano, existiu, estava lá. E para ainda aproximar mais, ele fala, sendo Cirênio governador da Síria. Durante muitos anos, os ímpios zombavam da Bíblia, dizendo que não havia nenhum Cirênio governador da Síria. Até há um tempo atrás eles descobriram, pelos escritos, pelas coisas lá que eles encontraram, eles descobriram que Cirênio é uma pessoa que existiu realmente, que governou a Síria. A Bíblia é a palavra de Deus e ela fala de fatos. Então, o nascimento do Senhor foi um fato histórico. Ele nasceu na época de César Augusto e de Cirênio. Só para vocês terem uma ideia, abra no capítulo 3, verso 1, que Lucas vai fazer a mesma coisa quando ele fala do começo da pregação de João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus. 30 anos depois, do nascimento de Jesus,
Lucas escreve assim no verso 1 do capítulo 3. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Está aí, irmão, como é que Lucas esbanja capacidade de historiador. Lucas era um médico, a Bíblia fala que ele era um doutor, o médico amado, seguidor ali junto com o Senhor, junto com o apóstolo Paulo. Ele andou muito com o apóstolo Paulo servindo ao Senhor. Aqui ele apresenta diversos personagens históricos e fala que ali começou a pregação de João Batista. Então volta lá no capítulo 2, então no verso 1 e 2. Nós não podemos dar ouvidos aos incrédulos, aos sábios desse mundo, que querem dizer para a gente que o negócio de nascimento de Jesus é lenda, que Jesus foi uma pessoa qualquer, que era somente uma pessoa sábia. Ainda tem gente que diz até hoje, tem cara de dizer que Jesus nem existiu. Até mesmo os mais céticos, os mais incrédulos dos homens, pesquisadores e estudiosos, não conseguem mais negar a veracidade da pessoa de Jesus na história. Eles não conseguem mais negar isso, mas tentam negar o resto. Mas está aqui o evangelista inspirado por Deus, determinando o ano que Jesus nasceu. O mais engraçado é o seguinte, não me lembro agora, não pesquisei isso, mas teve uma época na história, depois do nascimento de Jesus, que alguém, teve a brilhante ideia de zerar o calendário no ano que Jesus nasceu. A partir do ano que Jesus nasceu seria 0, e aí vamos lá, primeiro, segundo. Então nós estamos em 2024, da era do nascimento de Cristo. Tanto que os judeus e os árabes estão lá para 6.000 e pouco, se eu não me engano. 5.000 e pouco, agora eu não lembro, mas é muito além da gente, porque eles não pararam o calendário na época de Jesus. Mas o curioso é o seguinte, o homem que teve essa ideia, teve uma boa ideia, só que foi errada, porque na verdade o Senhor nasceu por volta de 5 antes de Cristo, e não no ano que hoje, que foi considerado o ano 0, o ano do nascimento dele. Na verdade, hoje já é comprovado que ele nasceu no ano 5 antes de Cristo. Isso tem alguma importância? Nenhuma, porque essa datação nova não foi bíblica. Foram os homens que inventaram de parar ali e começar a contar, e como eles fizeram isso séculos depois, eles erraram na conta. Mas Jesus nasceu, e historicamente ele nasceu um pouco antes da morte de Herodes o Grande. E Herodes o Grande morreu no ano 4 antes de Cristo. Isso é só uma curiosidade, mas falando historicamente, isso aqui o nascimento de Jesus está dentro da história da humanidade. E aí diz o versículo 3, primeiro diz no versículo 1, que César Augusto resolveu fazer um censo, uma espécie de censo, e mandou que todos os habitantes do seu império saíssem de onde moravam e viessem até sua terra natal. Adivinha por que isso aconteceu? E é interessante porque César Augusto era a maior autoridade daquele tempo, pelo menos no Império Romano, que era constituído de uma boa parte da humanidade. César Augusto era chamado até de divino, ele era chamado de o Senhor, o imperador, autoridade máxima, e ele decretou: vou fazer um censo. Mas adivinha,
havia alguém maior do que César Augusto, que estabeleceu que esse censo tinha que ser feito. Porque conforme nós vamos ver aqui, Jesus tinha que nascer em Belém, mas José e Maria estavam em Nazaré. É interessante, a Bíblia mostra para a gente que Deus não atua sempre da mesma forma, Ele varia muito seus métodos. Ele apareceu, por exemplo, a José e falou: José, recebe a tua mulher. Você está com medo de recebê-la, acha que ela andou te traindo? Não, recebe a tua mulher e você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele poderia dizer mais: e José, vai para Belém, assim eu te ordeno. Pronto, só podia ter feito isso, mas não. O Senhor quis fazer de uma maneira diferente, e Ele vai na mente daquele ímpio e põe na cabeça dele: faça um censo. Por que o Senhor faz isso? Ele está mostrando que na sua multiforme sabedoria, Ele age de diversas maneiras, e Ele age soberanamente na mente até dos ímpios. Vocês se lembram quando Israel estava em cativeiro, e o rei Ciro da Pérsia, de repente acordou um dia e falou: olha, assim é o decreto, todos os judeus podem ir embora, estão livres. E antes dele nascer, o Senhor havia dito por meio do profeta que levantaria Ciro, seu servo, para libertar o seu povo. E ele não era servo de Deus, é que Deus está dizendo: todos estão sob meu controle. Eu determinei que ele liberte o povo. Assim aqui, Deus determina que o imperador romano faça esse censo. Ele não precisava, mas ele determinou assim. E aí o verso 3 fala que todos foram então alistar-se, cada um a sua própria cidade. E aí no verso 4, subiu da Galileia também José da cidade de Nazaré. Veja, subiu, da Galileia, dá a impressão que a Galileia é embaixo e a Judéia em cima, então ele subiu, mas não é. A Galileia em cima no mapa, a Judéia embaixo, mas o subiu é porque a Judéia era em altos montes e Jerusalém era no monte. Então toda vez que se ia para Belém ou para Jerusalém, para aquelas regiões, você tinha que subir. Então subiu da Galileia José, obedecendo a voz do imperador. Provavelmente sem saber de nada, ele sobe à cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Algo que Lucas coloca entre parênteses é muito importante. Ele está falando que José e Maria eram da família de Davi. E isso era extremamente necessário, porque foi profetizado que o Messias seria da casa, da família de Davi, seria descendente de Davi. E aqui nós temos ele sendo descendente de Davi e indo para Belém, a mesma cidade onde Davi nasceu. E Belém era o lugar onde Jesus tinha que nascer. Por quê? Por que ele não podia nascer em Jerusalém? Por que ele não podia nascer em Nazaré? Porque Miqueias capítulo 5, versículo 2, estabeleceu que Jesus nasceria em Belém. É uma coisa fantástica. Quando Deus faz uma predição, quando Deus fala uma profecia, ela se cumprirá. Lembra que eu estava falando sobre isso quarta-feira? Quando Jesus fala da sua vinda, ele diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor não pode passar. Jesus precisa nascer em Belém. Então Deus faz com que o imperador realize um censo e mande todo mundo à sua cidade, e vem eles para Belém. No verso 5 dizendo: a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Vocês se lembram, da gravidez,
concebida pelo Espírito Santo, e agora Maria estava grávida. Imagina, né? Alguns filmes já passaram isso, até animações. Imagina a dificuldade dessa viagem. A gente tem a tola imaginação de que se a gente for crente fiel, a gente vai ter uma vida super confortável, né? Até o pastor Fabiano estava falando sobre isso de manhã. A gente acha que vai ter uma vida super confortável, né? Muitos pregadores ensinam isso. Mas pela Bíblia inteira, a gente vê os servos fiéis de Deus passando dificuldades imensas. Imagina sair de Nazaré para Belém a pé, provavelmente a pé. Não tinham condição de nada, mas podiam ter um burrinho talvez. Mas imagina uma viagem dessa, e com Maria grávida, e grávida prestes a dar o filho, talvez com mais de 8 meses. Então, imagina uma coisa dessa, a dificuldade que foi. E você, irmão, que lê a Bíblia, você precisa, às vezes, entender cada frase da Bíblia. Quando a Bíblia fala que eles vieram de Belém, vieram de Nazaré a Belém, a Bíblia não fala nada do sofrimento deles, mas você pode entender que houve, porque a viagem era longa, era cansativa, e ela estava grávida. Então não foi fácil. É importante a gente identificar o que existe ali que pode nos trazer informação, ver o significado de cada texto. No verso 6 diz assim: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Quer dizer, quando ela chega em Belém, se cumprem os dias. Mais uma vez, foi por acaso? Não. Porque, veja bem, se não se cumprissem os dias, ela faria lá o censo, José também, e voltariam. Mas não, Jesus tinha que nascer em Belém. Esse texto, irmão, desde o início até o final aqui, você vê a providência de Deus. Providência de Deus é a forma com que Deus age na história, nos acontecimentos, para realizar a sua vontade. Então, na providência de Deus, por causa das profecias que o próprio Deus entregou, Jesus tinha que nascer em Belém. Então, no exato momento que eles pisam em Belém, podemos dizer, pouco tempo depois, talvez, Maria já começa a ter as primeiras dores. Eles não tinham opção. Eles não escolheram. Vamos fazer o nosso bebê nascer em Belém? Não. O plano deles era Nazaré, mas o plano de Deus era Belém. Maravilhoso, irmãos, o propósito de Deus, que quase sempre não é o nosso, os planos de Deus que não são os nossos, e Deus vai dirigindo a história, vai dirigindo a vida de cada um de nós, de modo que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A Bíblia não diz todas as coisas boas. Todas as coisas. Maria ter ficado grávida sem um pai, quase tida como uma prostituta, uma adúltera, quase abandonada pelo seu futuro marido, providência de Deus. Seu marido quase deixando-a, providência de Deus. A dificuldade de vir lá de Nazaré até Belém, providência de Deus. Agora a gente vai ver que entra em trabalho de parto, providência de Deus. Tudo com dificuldade. E nós vamos ver o verso 7, e deu à luz o seu filho primogênito, e deu à luz o seu filho primogênito. Outra coisa aqui, irmãos.
Vocês mulheres que já foram mães, são mães, vocês sabem o quanto difícil é um parto. Hoje muita gente não sabe porque faz de cesariana. Mas o parto normal, dizem que é a maior dor que alguém pode sentir na vida. Agora você imagina o parto normal de uma virgem. Vocês notam que a Bíblia fala as coisas, mas ela não detalha muitas coisas, porque não é importante ali. Mas imagina se não houve ali na providência de Deus um milagre, não tinha uma parteira, provavelmente não tinha ninguém, só José, o José, coitado, deve ter ajudado lá e depois caído para trás. José e Maria, não se fala em mais ninguém. E o parto de uma mulher virgem. Se não houve um milagre de Deus, foi uma situação muito, muito dolorosa. Mas eu creio que o Senhor, de alguma forma, com certeza o Senhor abençoou de maneira que seu filho pôde nascer. Então a palavra diz: e deu à luz o seu filho primogênito. Mateus também fala primogênito. Sabe o que é primogênito, né? O primeiro de outros. É isso que quer dizer a palavra. Por que o catolicismo romano insiste em dizer que Maria nunca teve mais relações? Aliás, ela nunca teve relações. Dizem que ela é virgem para sempre, sempre foi virgem. José era marido de Maria. Mateus fala que eles não tiveram, não conheceu, deixa eu ler aqui certinho, no capítulo 1 de Mateus. E não a conheceu. Rapaz, isso aqui é muito claro. Aqui está dizendo que José não a conheceu. Biblicamente, esse verbo conhecer em alguns casos, tem o sentido de ter relações sexuais, porque a palavra conhecer dá uma ideia de intimidade. Então, não teve relações com ela, até que deu à luz seu filho, o primogênito. É claro o texto. Ela não teve relações com José, até que... Então, até que depois de, né? Até que nasceu Jesus, depois de, a Bíblia fala dos irmãos de Jesus. Aí os católicos falam que eram primos. É um absurdo. Então aqui a mesma coisa. A mesma coisa. Deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito é o primeiro filho de uma sequência de filhos. Maria teve filhos, normalmente. Maria foi uma mulher normal como eu e você. É bem provável dela ter tido mais fé que a gente, ter sido uma serva de Deus muito melhor do que nós somos, provável. Mas ela não é mediadora, não é mãe da igreja, mãe de Deus, rainha da igreja, redentora, não. Uma mulher, está lá no céu. Se ela pudesse falar, ela diria: vocês estão fora de si? Dá para vocês pararem de cantar louvores para mim? Dá para vocês pararem de me adorar, que isso é um absurdo? Adorem a Deus. É o que ela diria. E é o que está escrito na palavra: só Deus deve ser adorado. Mas então ela deu à luz o seu filho primogênito. E está aí. A cena é tão singela, tão simples, olha só: e envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É muito simples essa história. Deu à luz o seu filho primogênito, deu à luz o seu filho. Esse filho é Deus encarnado. Esse filho é o Salvador do mundo, é a luz do mundo.
Esse filho é o ser humano mais importante que já viveu na terra, em todos os tempos. Mas o texto é tão simples. Ele nasceu, foi envolvido em panos. Diz que naquela época eles enrolavam o bebê em faixas para proteger o corpo do menino. Eu já li uma coisa sobre isso no passado, era assim. Mas a ideia também de envolveu em panos, quer dizer, envolveu em peças de roupa infantil simples. Ele podia ter um manto de ouro, podia ter uma coroa, um cetro, ele podia ter nascido no lugar mais rico do planeta, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele nasce como um bebê pobre, é envolvido em panos, e em vez de estar no trono de César, porque afinal de contas ele é maior do que César, ele está numa manjedoura. O Filho de Deus numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura, né? Era aquela caixa de madeira onde eram colocadas as comidas dos animais. Eles estavam no estábulo. E ali colocaram ele numa manjedoura. Não devia cheirar bem. Mas foi ali. Ele não teve um berço perfumado. Não teve. E deitou numa manjedoura. Meus irmãos, por que Deus agiu assim? Já parou para pensar? Porque Deus sempre usa quem não é nada, quem não pode nada, como ele fez com Gideão. Milhares de pessoas se reuniram para a batalha e falaram: não, tem muita gente aí, tem muita gente, depois vocês vão dizer que foram vocês que venceram a guerra. Aí fizeram um teste e mandaram lá um montão embora. Por que Deus sempre escolhe o fraco? Por que Deus sempre faz as coisas de forma humilde? Porque o Deus Todo-Poderoso é humilde. Isso é uma coisa fantástica. Você lembra quando Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração. Foi falado aqui agora há pouco que Jesus era a manifestação do Pai. Quando Jesus falou: eu sou humilde, manso e humilde de coração, ele não está falando só como ser humano ele era humilde de coração, como Deus, humilde de coração. Como Deus consegue ser humilde? Mas o nascimento de Jesus foi humilde, porque Deus está passando uma mensagem. Vocês repararam que algumas coisas que Jesus falou, que ele deixou bem claro que ele tinha aversão à riqueza, aversão a luxo, aversão a tronos de glória sempre teve isso. Se você ler os profetas também vão abominar os palácios desse mundo. E ele promete que vai destruir todos eles. Deus é contra toda soberba, toda autoridade, toda ditadura, toda a soberba, o orgulho. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. Vamos construir um grande edifício que tocará os céus, e assim nós nunca seremos atingidos. Aí Deus foi lá, confundiu a língua de todos eles, eles saíram pela terra. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Então, meus irmãos, Deus, Ele realmente ama o que é pequeno, o que é modesto, o que é simples. Já reparou que isso é totalmente contrário ao mundo?
No mundo, olha as mídias sociais. As pessoas querem esnobar, esbanjar, mostrar, parecer, se exaltar. E o Filho de Deus nasce na calada da noite e é envolvido em panos, é deitado numa manjedoura e só os pastores ficam sabendo. Já reparou para quem que Deus revelou o nascimento de Jesus? Para uma adolescente, Maria, Simeão, um idoso, pobre, os pastores, que naquela época os pastores de ovelhas eram considerados a profissão mais humilde que tinha, mais simples. Aos pastores o Senhor se revela, mas ele não revela nada a Herodes, a César, nada aos ricos e poderosos desse mundo. O problema não é ser rico, nem ter muita coisa, o problema é o coração. A Bíblia fala de homens de Deus que eram ricos, mas eram humildes, e até ajudavam, com as suas riquezas, ajudavam o reino de Deus, ajudavam a abrir várias igrejas, a sustentar missionários. O problema não são as posses, é a atitude. E aqui Deus, para entrar num contraste com isso tudo, Ele faz que o seu filho nasça como nenhum dos nossos filhos nasceu. Deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Providência de Deus, mas tem também o dedo do homem aqui, pelo menos em parte. Olha o verso 7 no final. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 1:7. Não havia lugar para eles na estalagem. E eu fiquei contrariado que alguns tempo atrás eu vi um rapaz no YouTube lá dizer que todo mundo que foi pregador na vida estava errado. Eu acho um barato esse camarada. Ele é tão assim humilde que quando ele chega a uma decisão, ele diz: olha, todos os milênios da igreja erraram nisso aqui. Porque todos os pregadores sempre viram aqui em Lucas uma afirmação de que realmente ninguém quis dar lugar para Maria, para José e Maria, que não tinha vaga, e ninguém fez o esforço. E que esse texto tem um teor simbólico, e tem mesmo. Assim como o menino no ventre da mãe, antes de nascer, foi rejeitado, não deram lugar para ele na cidade toda, ele teve que nascer no lugar dos animais. Assim até hoje, meus irmãos, o mundo não tem lugar para Jesus, até hoje. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A mentalidade do mundo é tomada por Satanás, que é o inimigo mortal do nosso Salvador. Não havia lugar para eles e hoje não há lugar para Jesus nesse mundo. Somente a igreja crê realmente no Senhor Jesus e o honra e o respeita. O restante da humanidade não. Não há lugar. Porque é um mundo... Por que não há lugar para Jesus? Porque é um mundo de pecado. É um mundo de maldade. É um mundo de autossuficiência, de soberba, de orgulho. Quem precisa de um Salvador? Eu cuido da minha vida. Eu sou bom. Vai dar tudo certo. No final eu converso com Deus. É um mundo arrogante,
É um mundo incrédulo. E não havia lugar, e até hoje não há lugar para Jesus. Você vê o que o diabo faz usando o homem? O diabo tem uma propriedade: imitar o que Deus faz e parodiar o que Deus faz, tipo, criar uma versão diferente. Jesus nasce em Belém, o grande Salvador dos homens, para transformar a humanidade. Não, Papai Noel, São Nicolau, morava lá, eu acho que na Groenlândia, sei lá onde ele morava, por ali, um homem cristão, parece, e se transforma no mito Papai Noel. Ele é o papai, ele que agrada as crianças, ele é a alegria do Natal. Você sabe, irmão, aqui no Brasil não tem muito disso não, eu acho, mas nos Estados Unidos, muita criança acredita em Papai Noel, e é o Papai Noel que dá o presentinho para alegrar os corações. Tem passado filmes agora, vários filmes sobre Papai Noel, e o Papai Noel, ele é Deus. O último que eu vi, Papai Noel sabia cada pedido de cada criança sem que tivesse encontrado com elas. E em uma noite ele conseguia visitar todos os lares da terra inteira. Isso não é um ser humano. Ele dá presentes, ele alegra o coração das crianças, ele traz alegria para as famílias. E a criancinha, coitada, se tem Papai Noel, para que Jesus? Só que Papai Noel alegra o coração com presentinhos. Eles dizem, né? Claro, isso é uma lenda. Jesus é o dom gratuito de Deus. É o verdadeiro presente. E quando uma pessoa recebe, ela recebe um combo: vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aí está aí, né? É o Papai Noel, é a árvore de Natal, é a ceia, é o peru, é o Chester, a troquinha de presente. Por que foi inventada essa troca de presente? Para alegrar a noite, né? Porque afinal de contas, quem é que está importado com Jesus? E a noite tem que ser alegre, né? Aí o que a gente faz? Vamos trocar presentes para a família se alegrar. Aí vem a sexta-feira, chamada Santa, né? O final de semana da Páscoa, e eles criam o ovo da Páscoa, o coelho, símbolo de fertilidade. E agora a Páscoa é distribuir ovos de chocolate, novamente para alegrar as crianças. Satanás é sujo. As crianças tinham que se alegrar com o Cordeiro de Deus que morreu por elas. As crianças tinham que se alegrar no Natal porque o Salvador do mundo nasceu. Mas é o que tem acontecido. Não há lugar para eles na estalagem, não há. Não há lugar para Jesus nesse mundo. Mas eu quero terminar perguntando, aquela pergunta que não me importa não me importa não. Milhões já fizeram. Há lugar para Jesus na sua vida? Ele já entrou no seu coração, Ele vive na sua alma. Você já recebeu a Cristo? Já disse assim: Senhor, não importa se ninguém te quer, ninguém te recebe, ninguém está nem aí, eu preciso do Senhor, preciso desesperadamente da tua salvação, eu te recebo. Já fez isso na sua vida? Eu espero que sim,
Porque se você não fez, não adianta nada o Natal. Você vai passar mais um Natal morto em seus pecados. Vai passar mais um Natal com uma falsa alegria, com uma alegria passageira. Vai passar mais um Natal à base de Papai Noel, árvore e peru, ou Chester. E para muitos, né? Muito vinho, muita bebida e por aí vai. Jesus nasceu para trazer a cada um de nós a salvação. E é isso que a gente vai procurar cantar aqui. Não sei, já desligou tudo, né? Quem tiver o cantor cristão aí, o hino 31, nós vamos cantar, porque fala sobre esse recebimento de Jesus em nossos corações. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste esse mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, se por teres nascido Jesus. Vindos filhos de Adão, conceder salvação, pela morte em resgate na cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprouve do mal nos salvar. Mas provaste do fel, do motejo cruel, morte enfim te fizeram provar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Ó, que gozo pra mim se disseres assim, um lugar te darei eu nos céus. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Eu não sei se você entendeu, espero que sim, mas não há Natal, não há motivos para comemorar o Natal se você não tiver feito essa oração na tua vida. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma há lugar, ó, vem já. Eu lembro lá nos anos 90, antes de eu me converter, que o Natal para mim era horroroso.
Eu gostava do Ano Novo. E o mundo é assim. Gosta mais do Ano Novo. Por quê? Porque o Ano Novo é farra pura. O Natal é coisa de família, né? Reunir com a família. Mas mesmo assim, eu e o mundo todo, quase, se embriagavam no Natal. Mas o Ano Novo era a grande festa. Porque é assim mesmo. O que importa para o mundo se Jesus veio? Jesus nasceu. E daí, o mundo diz. Mas até hoje essas festas perduram. Então eles criam razões para comemorar. Reunir a família, rever a família, comer bastante, beber bastante, só isso. Depois que Jesus entrou na minha vida, hoje o Natal para mim é o dia, se tem uma festa importante para mim, é o Natal e a Semana da Páscoa. São as grandes festas desse mundo, para mim, da humanidade, que deveria ser, né? Para todos. Essa é a grande comemoração. Jesus nasceu. E o que significa o Ano Novo? Nada. Ano Novo não significa nada. Deus pode usar assim como uma oportunidade para a pessoa pensar um pouco, aí de repente vai que se converte. Mas o Ano Novo não significa nada. Você rasga uma folhinha, coloca outra na parede e está tudo igual. Então as pessoas deixam Jesus de lado, abraçam a festa do Ano Novo, na esperança de que 2025 vai ser melhor. Aquele que podia mudar a vida deles, eles desprezam. E o bendito ano que não pode mudar a vida de ninguém, eles abraçam, naquela ilusão. Aí vão para a praia, fazem oferendas, fazem tudo quanto é tipo de ritual, para entrar no Ano Novo de branco, com o pé direito, toda sorte desse mundo, uma grande ilusão. Comemore de verdade, com uma boa razão para comemorar. Receba Jesus hoje, para que quando entrar o Natal, esse Natal agora, você já passe ele completamente diferente. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nos deste de mais uma vez nos reunirmos no teu nome, apesar da chuva, apesar de toda a dificuldade. Aprove ao Senhor trazer irmãos a esse lugar e podermos te adorar. Peço, Deus, que tu abençoes a tua palavra, que tu, Senhor, possa tocar nos nossos corações, para que aquele que ainda não é cristão, nessa noite ainda, se converta a ti. E aqueles que são cristãos possam valorizar o seu Salvador, muito mais do que valorizam hoje. Possam realmente exultar e adorar com grande alegria, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças te damos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua igreja, hoje e para sempre. Amém.